Eu confesso que não estava no script aqui, mas deixa eu perguntar um pouquinho sobre essa metodologia. Você falou sobre a compreensão do cliente, as técnicas de compreensão do cliente. Você pode compartilhar um pouquinho com a gente? Já que a gente está aqui, você conversa entre nós, né? Não tem ninguém aqui acompanhando, a gente está aqui sozinho. Brincadeira. Se você quiser, pessoal, deixe sua dúvida, deixe seu comentário no chat. A gente já aproveita aqui a participação dela para explicar e tirar suas dúvidas, mas conta um pouco para a gente sobre essa compreensão, a metodologia de compreensão do cliente. A metodologia, primeiro de tudo, ela nasceu da vontade de ser diferente, de fazer diferente. Então, imagina que eu comecei no mercado de assessoria em 2012, onde falar da assessoria ainda era tabu. E uma mulher jovem também não era tão respeitada assim, né? A gente fala muito pouco sobre isso, não é uma bandeira que eu quero levantar, mas ainda sofria-se sim um pouco naquele tempo. Eu acho que ainda deve sofrer um pouco. Então eu fui buscar algo que eu queria ter feito medicina e eu não fiz medicina, acabei me especializando no mercado financeiro e falei, o que eu posso trazer da minha vontade de juntar a medicina com o mercado financeiro? E aí foi entender o que levavam as pessoas, e aí eu fui para um estudo muito louco, né? Que foi o nível de divórcios e suicídios e o quanto esses índices estavam atrelados a problemas financeiros. Não só a falta de dinheiro, mas ao excesso dele. E comecei a estudar para tirar o CFP na época. E foi estudando para o CFP que eu fui conhecendo as metodologias de planejamento e falei, cara, dinheiro não é só dinheiro. Eu não tenho que sair da minha casa de manhã para passar o dia fora, largar minha família, muitas vezes não ver o filho crescer ou não ver os pais morrer, o que pode ser muito pior. Não estar casada, mas sem estar casado, porque você não consegue acompanhar ali o seu cônjuge, não tem diálogo. E no final de semana tá desesperado porque fez muito dinheiro, mas no final não tem nada. E aí, na primeira reunião que eu fiz nessa metodologia, foi sentando na frente do cliente e entendendo por que ele trabalhava. E aí, muitas vezes ele falava para pagar o boleto. Eu falei, mas para quê? E aí foi, aos poucos, trazendo objetivos. Então, aos poucos eu ia falando assim, e eu nem sabia que existia uma metodologia, né, como o Goal-Based Investing. Mas eu comecei a ver que tinham pessoas que tinham traumas relacionados a dinheiro. Que tinham pessoas que sofreram abusos sexuais e recebiam dinheiro depois de sofrer abuso e tinham um trauma específico com relação a isso, por isso que não juntava dinheiro, porque o dinheiro era sujo para ela. Que tinham pessoas que passaram muita escassez e por isso eram avarentas. E foi entendendo, fazendo... E foi um casamento, tá, Felipe? Foi assim, foi um curso de educação financeira, foi um treinamento que na época o coaching era muito conhecido, as pessoas iam muito, então... Foi fazendo diversos treinamentos que eu olhei e falei, não, peraí, existe uma psicologia do dinheiro. E dá para aplicar no mercado financeiro. Se eu conhecer muito bem o produto financeiro, se eu conhecer muito bem como funciona a cabeça da pessoa com relação ao dinheiro, eu consigo traçar um plano para ela de investimentos onde ela consiga, se for o perfil, passar por oscilações sem se desesperar, mas não porque ela entende matematicamente, mas porque ela entende o objetivo futuro. Então eu vi muitos estudos do Simon Sinek, eu vi muitos estudos de hábito, eu consegui participar de algumas palestras, fiz curso de neurociência. Então, com base nisso, a gente conseguiu desenhar uma metodologia de traçar plano de investimento, olhando o que o meu parceiro tem de produto e falando, seu produto cabe aqui. E conseguindo fazer isso de forma personalizada.